Meus queridos irmãos, eu quero desejar a todos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? O presbítero, eu esqueci o nome do presbítero, Dário, ele pediu que eu me apresentasse para quem não me conhece ainda, né? A maioria dos pontalinenses me conhece porque eu nasci aqui, né, há quase 50 anos atrás, e daqui, né, fui um tempo fazer seminário em Limeira, de lá voltei para cá, pastoreei a Igreja Presbiteriana Fundamentalista por 2 anos e meio, depois fui para o sertão de Pernambuco, o sertão da Paraíba, a Grande Recife, tudo isso perfazendo uns 18 anos talvez. Tudo isso não, saindo de Pontalina até voltar agora, os 18 anos. Então, saí solteiro, na minha vinda, agora eu trago a minha esposa, Lindomar. Eu queria que ela levantasse para que todos que ainda não conhecem possam conhecê-la, né? Então, está aí a minha esposa. Minha filha, obrigado, pode sentar. Ana Beatriz não está aqui hoje, está com o Renato em Trindade. E eu tirei licença, né, para estar aqui perto dos meus pais, dos familiares, passar um tempo por aqui, né, com eles. E sou ministro, né, hoje da Igreja Presbiteriana Fundamentalista. E já disse para o pastor, né, o tempo que a gente estiver por aqui, estamos à disposição. E o pastor, um homem de Deus, santo homem de Deus, né, uma pessoa amiga, e logo ele já também nos convidou para estar aqui trazendo a palavra. Portanto, aqui estamos hoje. E nesse mês, eu acredito que no outro dia, na escola dominical também, tá? Bom, então hoje nós vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. Nós vamos fazer a leitura deste texto para nós meditarmos nele um pouco, né? Então, Efésios, capítulo 3, de 14 a 21. Nós vamos ler aqui a carta que o Espírito Santo escreveu por meio de Paulo. O texto da palavra de Deus que nós queremos meditar nessa noite, ele diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Nós vamos fechar os olhos e pedir a Deus por auxílio neste momento. Amado Deus, nós queremos agora rogar que Tu, pelo Teu Espírito, ilumina Teu servo, ilumina Tua igreja, fala aos nossos corações, fala de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e assim vem de encontro às necessidades nossa, Deus. Então, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero tratar essa noite sobre a grande importância que o amor cristão representa para a Igreja de Cristo, né? O amor cristão é aquilo que é o de mais importante para a Igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque o amor cristão é a própria essência de Deus. Deus, ele é amor. E o fato dele ser amor
mostra por que ele se relaciona com as suas criaturas assim e por que é certo e é bom do jeito que ele se relaciona. O fato dele ser amor, então, faz dele o nosso modelo. Então, é por isso que, neste texto, Paulo ele está tratando de um dos assuntos mais importantes para o andamento do trabalho do Senhor, o andamento da família de Deus, o andamento, o bom ajuste dos relacionamentos, é a cura para todos os relacionamentos, é a cura dos males que o pecado trouxe, para a obra de Deus, para as famílias, para os povos, para os seus relacionamentos. Bom, então, para nós entendermos aqui como é importante esta unidade, como é importante esse amor mútuo, nós podemos ir para o mundo e ver como lá no mundo as pessoas nos vários relacionamentos, nos vários grupos lá, eles dão valor a isso. Veja, nós temos aí os times de futebol, os times de vôlei, os times de qualquer esporte. Eles querem que os times trabalhem juntos ou um contra o outro? Com certeza junto, né? Nós temos aí as equipes daqueles que trabalham em empresas, ou grandes empresas, ou médias empresas, ou pequenas empresas. O que eles querem para esse time de funcionários? Que eles sejam uma equipe unida, coesa ou não? Com certeza unida, né? Nós temos aí as Forças Armadas, como é que elas devem ser? Coesas? Nós temos aí os relacionamentos familiares, como é que se mantém estruturada uma família forte, bonita, com coesão, com respeito, com amor. Então, como é que um grupo como a igreja, ela se mantém junta, coesa, forte, saudável, e de forma que ela trabalhe sem ter embaraços, sem que Satanás atrapalhe, sem que isso cause mal para nós. E, acima de tudo, como é que isso tudo nos leva a glorificar a Deus? Então, é por isso que não é à toa que Jesus disse, olha, eu vou resumir os mandamentos de Deus, os 10 em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. A palavra amor aparece nos 2 resumos. E aí ele resume tudo em amor. E aí toda a Bíblia está permeada. Esse é um assunto da mais alta importância. Por isso que Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele fala para os irmãos que isso é importante. Para vocês terem uma ideia, saindo agora do exemplo aí fora, dos grupos, das instituições, como eles dão valor na unidade, no respeito, aqui dentro da palavra de Deus, dentro da família de Deus, dentro do corpo de Cristo, dentro das igrejas locais. Isso é muito importante. E na carta aos Efésios mesmo, daqui a pouco, quando Paulo ele começa o capítulo 5, ele começa dando exemplos práticos. No capítulo 4 mesmo, ele começa dizendo, gente, vocês são novas criaturas. Então não interessa como vocês viviam no mundo, vocês vão renovar a mente de vocês vão ser refeitos à imagem de Deus que se perdeu lá no Éden. E vocês vão ser refeitos em Cristo. Então ele diz, como é que isso é feito? Como é que isso é sentido na prática? Aí ele começa dizendo, aquele que fazia isso errado, faça o contrário certo. E lá no finalzinho dos conselhos ele diz, olha, e longe de vocês também todas aquelas práticas que afasta vocês. A raiva, a ira, a gritaria, a falta de perdão, a falta de respeito. E aí ele diz, olha, o que a gente faz? Vamos para Cristo. Amem uns aos outros como Deus em Cristo nos amou. Ele não diz, olha, ame do jeito que você achar. Ame do jeito que você aprendeu por aí. Ame do jeito que você vê na televisão. Ele diz, olha, ame do jeito que Deus ama, na prática, colocando Cristo para vir, para morrer por gente que deveria ir para o inferno, porque é um pecador. E Deus, amando os inimigos dele, fez desses inimigos
filhos e família dele por meio de Cristo. Isso é motivo de louvar a Deus. Isso é poderoso. Ele diz, olha, esse é o modelo. O modelo vocês têm que olhar é para Jesus. E quando a gente olha para Jesus, a gente vem a se despir dos nossos modelos construídos ao longo dos anos sobre esse assunto. Então, na carta, ele vai dar alguns exemplos. Saindo do capítulo 4, ele vai dizer, olha, nos relacionamentos principais dentro da igreja de Éfeso e de outras, ele começa com o casamento. Né? Ele diz, olha, como é que se ajusta, como é que aplica esse amor? Mulheres sejam submissas aos maridos. Maridos, amem suas esposas. Os pais, né, criem os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Os filhos, honrem e respeitem seus pais. Os senhores de escravos que têm suas empresas, para de pensar no lucro e passe a tratar os funcionários com o devido valor e o respeito que eles têm em Cristo. Até porque ele diz, vocês são também servos de Cristo. E vocês, funcionários, parem de ter inveja, de roubar, de fazer o que é errado e honrem os seus patrões. E aí ele diz, olha, nos relacionamentos lá fora, honre as autoridades. Então, esse assunto aqui na prática, ele é um assunto importantíssimo. Mas eu quero hoje, resumidamente, tratar aqui da fonte. A pergunta é, como nós podemos manter sempre ao longo dos nossos anos esse compromisso com o amor cristão entre nós? Aqui dentro e ao sair daqui de dentro lá para fora. Quando a gente entra dentro das nossas casas, dentro dos nossos trabalhos, dentro das instituições públicas aí fora. Como é que a gente mantém isso? E aí Paulo ele vai dar a resposta. Vamos ver qual é a resposta que Paulo dá. Paulo ele diz que, em primeiro lugar, esse assunto para ele fez dele o seu objetivo de vida. Isso era a sua causa. Isso era algo importante para ele. Ele pensava isso, ele orava por isso, ele respirava isso, ele desejava isso, ele escrevia isso, ele praticava isso. Então isso era algo importante. Essa é a melhor forma de aprender. É se envolver de alma, de corpo e alma, numa causa importante, numa causa poderosa, né? Numa causa celeste, numa causa que nós tanto precisamos e o Senhor é glorificado nela. Então, Paulo, a primeira coisa aqui que nós precisamos para trazer isso para a nossa vida diariamente trazer isso como se fosse a nossa causa de vida também. E Paulo, ele traz isso em forma de oração. Veja, os versículos 14 e 15, quando ele escreve isso, ele está numa prisão. Quando ele escreve a carta aos Efésios, ele está numa prisão. Ele escreve umas 4 cartas, pelo menos, que nós temos notícias, né? Provavelmente ele estava em Roma. E aí, no local como esse, ele está à vontade para escrever um monte de carta. E está pensando no bem-estar. Então, veja o que ele diz aqui nos versículos 14 e 15 do capítulo 3 da carta aos Efésios. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, que causa ele está falando? Quando a gente lê os capítulos 2 e 3 da carta aos Efésios, nós vamos perceber que essa igreja, ela era constituída de irmãos judeus convertidos a Cristo e uma boa quantidade, parece, de gregos, romanos, latinos, outros povos, gentios, convertidos a Cristo. E eles estão debaixo do mesmo teto adorando, e eles fazem parte da mesma igreja. E então, quando nós lemos esses capítulos anteriores, ele está dizendo, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, judeus. Vocês achavam que era o único povo que Deus havia escolhido e vocês se sentiam arrogantes, se sentiam vaidosos, mas essa não é a verdade, não. Se vocês lerem bem as promessas do Antigo Testamento, Deus tinha um plano de mandar o Messias, o Salvador, e por meio dele, ele salvaria todos os povos da terra, porque toda a terra é dele. Todos os povos são dele, não só os judeus. Os judeus eles tiveram um plano especial. Então,
Paulo ele vem explicando isso, ele diz, olha, e no tempo certo, Paulo, que era um judeu pé roxo, desses que defendia, né, que eles eram o único povo, perseguiram, né, Cristo, que trouxe essa mensagem de um evangelho para todos. Paulo diz, olha, ele me chamou para ser apóstolo dos gentios. Eu agora defendo essa verdade e eu estou dizendo para vocês, houve tempo que isso era oculto. Os povos não entenderam esse plano porque havia um tempo para revelar. E agora que foi revelado, vocês, judeus, têm que entender isso. E vocês, gentios, têm que entender isso. Vocês são família de Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, eu me ponho de joelhos por essa causa. Eu vou pregar essa mensagem, esse evangelho de Cristo, né, para a igreja é formada por judeu, por gentio, por todo mundo, e vocês têm que aprender a viver bem juntos. Porque os judeus, os judeus cristãos, eles tinham a mania de ser mais importantes do que os gentios. Eles queriam dizer, olha, nós somos o povo da aliança, vocês vêm na rabeira, né? Vocês vêm aqui atrás e vocês têm que pedir licença para a gente aqui. Mas Paulo está dizendo, vocês são todos iguais. E a prova que ele diz que são todos iguais está no versículo 15. Né? Ele diz, o Pai, é no nome do Pai que toda a família toma esse nome, né? Família de Deus. Se existe uma família de Deus, foi Deus quem fez a família dele. Foi Ele quem constituiu. Foi Ele quem chamou. Foi Ele quem, vamos dizer, gerou esses filhos. Foi Ele quem criou esse teto familiar. Foi Ele quem criou os laços familiares. Foi Ele quem deu a cara da família dele. E a família, então, tem sentido nele. A família cristã só tem sentido em Deus. Não importa a cara que os povos ao longo da história ou em qualquer ambiente, né, espalhado por esse mundo, tente dar para o povo de Deus, a cara da igreja quem dá é Deus. A família é dele. Ele gera ela. Ele dá sentido para ela. Ele nos dá sentido, meus irmãos. Né? Então, aqui ele diz, gente, nós somos filhos de Deus. Nós não merecíamos isso, mas Ele nos perdoou os pecados, Ele nos tirou da lama, Ele nos tirou do inferno, nós não éramos nada, judeu não era nada nesse sentido, como gentio não era, porque ninguém se salva por mérito próprio, salva pela graça de Deus. Então, nós fomos chamados por esse Deus, porque Ele nos ama e Ele perdoou todos os pecados do povo dele em Cristo Jesus. Ele então santifica esse povo, ele dá um novo nascimento, é como se ele então desse o nome dele. Agora nós temos o nome de Deus. Que família você é? Eu sou da família de Deus. Se pudéssemos dizer que sangue corre dentro de você, corre o sangue de Deus, que é o nosso Pai. É Ele que nos dá a nossa existência espiritual, não física, física também, mas no sentido espiritual. Então, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu me ponho de joelhos por essa causa. Isso para mim é importante. E judeus e gentios têm que compreender. E nós temos que compreender. Aqui nós temos uma parte do corpo de Cristo, gente diferente. E com o passar dos anos, à medida que a igreja cresce, a igreja também vai tomando, né, vai aparecendo pessoas mais diferentes ainda. E essas pessoas diferentes, elas não continuam diferentes. Todas elas passam a ter algo igual aqui. Mesmo Deus, mesmo Salvador, mesmo Espírito Santo, a mesma fé, a mesma palavra, a mesma esperança, a mesma salvação, o mesmo destino, a mesma herança eterna. Então, se nós deixarmos que a natureza que ainda existe em nós atrapalhe isso, porque atrapalha mesmo, então aquilo que Deus tem construído não é destruído pelos homens, mas a obra ela vai se atrasando e nós vamos perdendo a noção de quem nós somos. Isso não pode acontecer. É por isso que Paulo ele tirava tempo para escrever, para lembrar. Vocês são o povo de Deus, eu oro por isso. Nós deveríamos orar por isso. Primeira coisa que nós devemos fazer, o que é?
é ter isso como uma causa. Paulo diz, por essa causa eu me ponho de joelhos. Nós devemos nos colocar de joelhos para que nós nos amemos e aprendamos a amar com o nosso Deus. Não teoricamente, mas praticamente. E que exemplos práticos nós temos? Aqui eu vou para o segundo ponto da nossa mensagem. Paulo ele diz que quem nos ajuda a fazer isso é o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer mais o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos amá-lo. Nós precisamos nos envolver mais com Ele pela fé. Porque essa falta de envolvimento com Cristo faz com que a gente venha a continuar a ser quem sempre nós fomos sem Cristo. Nós sem Cristo éramos pessoas assim, 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 assado. Nós em Cristo, nós somos esses filhos de Deus que Ele salvou e Ele vai transformando para que nós venhamos a voltar à imagem de Deus perdida. Só que nesse mundo não vai ser perfeito, porque esse mundo tem pecado. E em nós vai continuar uma tendência para pecar. Mas também no crente há uma nova natureza que tem uma tendência para agradar a Deus, para obedecer a palavra, para crer e para desejar aquilo que é bom. E é essa natureza que somos nós de fato. É isso que faz o crente ser quem ele é. Embora o pecado pareça dizer, não sou assim, tal, sou do outro jeito, eu nasci assim, vou morrer assim. Isso aí não existe, não. Isso aí é o que eu acho. O que Deus sabe, o que Deus fez é que Ele chamou para ser e daqui para frente vai ser. E a palavra dele vai mostrar e o Espírito vai impulsionar, né, a ser dessa forma. Então, vamos voltar aqui, né? Em segundo lugar, para que nós venhamos a manter esse amor cristão sempre aceso, nós precisamos pedir o poder de Deus para nos capacitar. Nós temos que contar com o poder de Deus. As pessoas dizem assim, olha, eu não mudo não. É verdade, eu concordo. Outras pessoas vão dizer, pau que nasce torto, até a cinza é torta, não é verdade? Uma vez lá em Limeira eu vi alguém dizendo para o outro, essa história, rapaz, eu não tenho jeito não, né? Pau que nasce torto, até a cinza é torta. Aí o outro diz, mas você não é pau não. Você é uma pessoa que Deus salva. Deus muda. Deus torna reto de novo. Reto de novo? Não, Deus torna reto. Porque nós não somos pau torto. Nós somos alma que Deus criou para parecer com Ele. Quem vai empatar Ele? Se é a pessoa que é incrédula, que não quer mesmo. Se a pessoa não quer e não tem como. Mas o crente, ele pode contar com o poder de Deus para isso. E ele deve desejar mudança. E deixar essa história de, não consigo, eu nasci, deixa isso para lá. Isso aí não é da fé, não. Isso não é de Cristo, não. Isso é uma voz que vem de outro ser inimigo de Cristo. E do orgulho nosso, às vezes. Então, veja o que Paulo falou sobre esse poder que vai nos ajudar. Versículos 16 a 19, ele diz assim, olha, eu me ponho de joelhos, né? Ele havia dito, diante do Pai, de quem toma o nome, tudo que está no céu e na terra. Então, por que ele se ajoelha? Ele diz, eu me ajoelho para que, segundo a riqueza da glória de Deus, vos conceda que vós sejais fortalecidos com poder. Eu oro para que Deus fortaleça vocês com poder. Eles já eram salvos, eles já eram crentes, eles já eram regenerados. Mas só isso não é o bastante. O bastante é a obra que foi começada tem que continuar. E aquele que começou a obra é o Espírito de Deus, por meio de Cristo. Ele é o poder que soprou, né, o novo fôlego de vida e deu um novo nascimento. E é Ele que vai continuar dando santidade até o fim. Né? Então, aqui ele está dizendo, eu oro para que Deus fortaleça o interior de vocês. Ele está usando a linguagem figurada. Ele está dizendo, olha, eu oro para que Deus não mude aparentemente por fora, não. Mas para que Deus mude aonde brota, né, da onde sai as fontes da vida, é o coração. É o ser interior.
É aqui que tem que ser mudado. Não é o coração de carne. É quem eu sou que faz, né, eu dominar a minha vida. Porque é a parte de mim que me faz pensar, tomar decisões, sentir, né, e ter decisões morais. Então, é esse ser aí que Paulo está dizendo, ele tem que ser fortalecido. Esse ser fraco, ele pode ser até salvo, ele até pode ir para o céu, mas a carne vai dar rasteira e vai dar rasteira, e Satanás vai aproveitar, e o mundo vai incentivar, e vai ser um caos. Se isso vai acontecer com o indivíduo, imagina com o grupo. O que vai acontecer? Ainda bem que é só na igreja. E a sua casa? E o seu trabalho? E os seus relacionamentos lá fora? Como é que vai ser? Então nós precisamos de poder para Deus nos ajudar a manter esse foco do amor de Cristo crescendo em nós para que isso nós possamos viver para a glória dele. Então veja, aqui nos versículos então 16 ele diz: para que segundo a riqueza da sua glória, Deus vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito dele trabalhando no ser interior. O Espírito Santo já está em nós, mas ele está orando para o Espírito Santo operar a santificação e o crescimento. E aqui eu quero dar uma parada para dizer o seguinte. Eu pergunto para vocês, por que Paulo está orando pelos irmãos para Deus fortalecer eles? Deus não sabe que tem que fortalecer? Deus não é soberano? De fato ele é. O que é salvo não é salvo até o fim? De fato é. Por que Paulo está orando para Deus fazer isso neles? Deus não sabe o que tem que fazer? Se nós pensássemos assim, é dever de Deus fazer isso comigo? Porque na soberania de Deus, ele ordenou que nós viéssemos a orar para que a obra do Espírito dele viesse a ser uma obra crescente em nós. O que significa isso? Que se Paulo, então, ele não orasse, e se os irmãos não orassem por isso, com certeza Satanás ia pintar e bordar. Com certeza. Por que ia? Porque a carne daqueles irmãos iria aflorar. Então a oração, meus irmãos, é a fonte, é o início. É onde começa tudo. A nossa vida de oração, de petição por poder, para que o Espírito haja, me transforme, me ajude, me foque, né, nos projetos de Deus. Isso aí é o que nós precisamos. Não vai gastar dinheiro, não vai gastar, né, coisa, vai gastar meu tempo a sós com o meu Deus. Vai gastar fé, vai gastar envolvimento com a palavra. Então, por isso que Paulo está ali orando, porque vai fazer efeito. E porque o inimigo ele é ardiloso. Mas também Paulo ele vai dando detalhes aonde ele quer chegar com essa oração. No versículo 17, ele diz que uma vez que o Espírito vem a fortalecer os crentes interiormente, qual é o propósito? Ele diz que assim habite Cristo em vossos corações pela fé. Então, ele ora para que o Espírito opere a obra dele, né? Ele já salvou, já deu novo nascimento, agora ele está santificando, ele está fazendo morrer a velha criatura, e a obra do Espírito com a palavra é a nova criatura se fortalecer e dominar. Então, ele diz assim, olha, para isso, a obra do Espírito vai levar vocês a amar Cristo de todo o seu coração. Ele diz, olha, e assim habite Cristo nos vossos corações. Então eu tenho que orar, porque senão Jesus não vai habitar em mim. Ele não está dizendo que Jesus não vai habitar nos crentes. Todo crente que Jesus salva, automaticamente já está ligado a ele. Ele mesmo diz, olha, eu e o Pai somos um, e quem está ligado a nós, né, a gente está tudo ligado. Todo crente está ligado a Cristo. Está em Cristo e Cristo está nele, está em nós. Agora o que Paulo está dizendo é outra coisa. Uma coisa é o Senhor nos salvar a todos nós. Ele está em todos. Ele perdoou os pecados igual para todos. Ele tem promessas iguais futura para todos. O mesmo Espírito é o que habita em todos. Mas a experiência de cada um não é igual.
E a experiência aqui o que vai definir ela é a fé, é o uso da fé na palavra de Deus. E a fé na palavra de Deus, ela tem que nos levar a amar a Cristo. E como é que eu amo a Cristo? Isso não é palpável, né? Isso é bem abstrato, né? Como é que eu amo a Cristo? Jesus, ele deu uma regra bem simplesinha para nós amarmos a Ele. Está no Evangelho de João. Ele diz, aquele que ama, guarda a minha palavra. É isso, né, que é a regra. Então, para eu saber que eu amo a Cristo, eu não preciso nem vê-lo. Mas eu preciso honrar a palavra dele. E se a palavra dele me confrontar, eu preciso baixar a cabeça para ela. E se ela me disciplinar, eu tenho que dar as costas ao chicote. Porque senão eu não amo ele. Ele mesmo diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Né? Então, o que Paulo está dizendo, irmãos, eu estou orando para o Espírito Santo fortalecer vocês no interior, para que vocês, a fé que vocês colocaram no início, no dia que vocês fizeram o batismo, agora vai vir tentação, vai vir coisa, vocês vão perceber que a vida não é um mar de rosas, mas a vida do cristão é ótima, mas tem luta, tem dificuldade, principalmente para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele não fica assim unido automaticamente, não. É preciso depender de oração, é preciso depender de vigiar, de orar, é preciso depender de uma vida madura, né? De nós mortificarmos os feitos da carne e nós vivermos pela graça. Então, para isso, se o Espírito não agir e se nós não dermos ouvidos ao Senhor Jesus Cristo na palavra, ou seja, não amarmos de coração mais do que a tudo, então isso aí pode ter sabotagem, pode ter problema. Né? Então Paulo está dizendo, olha, Cristo deve habitar. E quando Cristo habitar, a vida prática, ele está dizendo que vai ser diferente. Ela vai ser mais forte. Olha os exemplos que ele usa aqui. Ele usa o exemplo da raiz e do alicerce. Ainda no versículo 17, ele diz, habite Cristo nos vossos corações, vocês mantendo fé, né, na palavra. Enquanto Cristo habita, ele diz, estando vocês arraigados no amor e alicerçados no amor. Arraigados é enraizados em amor. Mas eu tenho que amar que tanto? A ponto de os ventos da tentação chegar e você, pela graça de Cristo, vencer. Como a raiz profunda, né, ela sustenta a árvore quando vem tempestade e a árvore fica de pé. Então o amor de Cristo nos mantém firmes, mantém a igreja firme, mantém a família firme, mantém a vida pública irrepreensível. Né? E aqui ele está dizendo, o alicerce, o amor tem que estar alicerçado. Aqui a ideia é que o amor de Cristo ele vem abaixo dos relacionamentos e abaixo da nossa vida, porque ele vai dar a pitada de importância em tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, em tudo que a gente bota as mãos. O alicerce é o amor de Cristo. Ele tem que dar um sentido celestial e um sentido verdadeiro, puro, né, honesto. E aí a gente tem que estar alicerçado. E tudo começa com oração, com o poder do alto, né, com o amor de Cristo, né, obedecendo a palavra. Aonde isso vai dar? Ele diz que isso vai nos ajudar a compreender o que Deus quer para a nossa vida mesmo. Veja o versículo 18. A fim de compreenderdes, vós compreenderdes, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Como é que uma igreja é tomada da plenitude de Deus? O que é a plenitude de Deus? Plenitude de Deus não é a gente se transformar em Deus. Plenitude de Deus não é a gente ser super-homem. Plenitude de Deus é quando aqueles que Deus salvou, esses estão andando em conexão com o seu Deus e com o Espírito Santo, porque nós estamos andando também em conexão com a palavra de Deus. E a virtude de Deus ela vai tomando conta. E a carne vai mortificando. E o ser interior ele vai dominando
o lugar que ele tem que dominar, que sou eu. Daqui até o resto da minha vida, o Senhor me chamou para ser santo, servo de Deus, filho de Deus. E é esse ser, essa nova criatura que tem que dominar. Né? Não é a velha criatura, ela tem que morrer. Nós temos que matá-la. E a nova criatura tem que florescer. Então, ele está dizendo, olha, isso só vai acontecer quando nós aprendermos na prática a nos dominarmos e utilizarmos o amor em grupo, né? No corpo de Cristo, como Deus, o amor dele é que gerou essa igreja toda, o corpo de Cristo todinho, é o que fez essa obra da redenção cósmica todinha, é o amor dele que gerou e sustenta tudo isso. Assim é esse amor na nossa vida que é o poder que nos leva até o fim da vida a ser o povo que ele quer e a não deixar que Satanás entre e atrapalhe e filtre, né, coisinhas uns contra o outro, desrespeito, arrogância, seja o que for. Ou então eu pensar só em mim, né, ser egoísta. Então, quer dizer, o Senhor nos chamou para conhecer uma plenitude. Isso só vai ser conhecido quando na prática. Ele usa uma expressão interessante. Vocês vão conhecer com todos os santos. Então, a pessoa sozinha não vai dizer, olha, eu estou amando, eu estou bem. Nunca isso vai acontecer. Nunca um crente sozinho, e principalmente, né, lá em Recife, tinha gente que dizia, olha, a gente pode ser crente em casa. Nunca essa pessoa, sozinha, ela vai conhecer a largura, o comprimento e a altura e conhecer o amor de Cristo e ser tomado da plenitude de Deus sozinho. Porque isso só vai acontecer no corpo que se reúne e aprende a se conhecer e entende que nós temos falhas, mas para a glória de Deus, Deus não nos chamou para viver em falhas, Deus nos chamou para tratar falhas e passar por cima do nosso ego e nos alegrarmos em ser alguém que experimenta esse amor. Então, é essa pessoa que vai conhecer, é essa igreja. Também não adianta a igreja dizer, a nossa igreja, né, como eu já vi lá para o lado de Recife, nossa igreja ela é uma igreja que está prosperando, está indo bem. Uma igreja sozinha não vai conhecer o amor de Deus em profundidade e ter a plenitude de Deus. Ele está dizendo para que vós possais conhecer com todos os santos. É muita gente. É gente que às vezes com a fé, às vezes até um pouco diferente. Algumas práticas ainda que às vezes a gente acha estranho, mas se é uma igreja de Deus, é uma igreja de Deus. O Espírito de Deus está lá e é povo de Deus. E quando a gente aprende a se acertar e a caminhar com os irmãos nossos, aí nós vamos passando por cima dos nossos preconceitos, que tem que acabar, isso não interessa o preconceito nosso, o que interessa é o que Deus tem preparado para nós. E aí a gente vai falando, nossa, então é assim que é a vida, é assim que Deus... E aí a gente tem família também, isso é para a família. A gente assume família, a gente descobre que enquanto a gente é solteiro, a gente é perfeito. Quando a gente casa, a gente tem defeito, o outro tem defeito, os filhos têm defeito. A verdade é que nós somos pecadores. Mas o problema não é ser pecador e nem apontar o problema. A questão aqui que está sendo colocada é que nós precisamos aprender a conhecer esse poder da palavra e do amor de Cristo que transforma vidas e relacionamentos. E transforma a mim. E quando eu passo a experimentar isso, então eu digo, nossa, isso é bom demais. Eu já fui alguém, né, que eu era egoísta, eu era rancoroso, eu passava mal, eu tinha pressão alta. Por quê? Por causa da carne, do pecado. Mas aí veio o amor de Cristo e tratou, a pessoa está em paz. Os relacionamentos estão em paz. Não é perfeito não, mas está crescendo em perfeição. É assim mesmo que tem que ser, não vai ser perfeito. Então, Paulo ele diz, eu estou orando, é por isso. Essa é a minha causa. E aí ele termina dizendo, ele traz um hino de glória a Deus. E nesse hino de glória, ele traz uma palavra de esperança para quem quer orar para que o amor de Cristo se torne uma realidade diária na sua vida, na sua igreja, na sua família, na sua empresa, nos seus relacionamentos. Veja, versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja
e a glória seja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, nesse cântico final, ele está dizendo assim, olha, Deus, Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Lembra que nós dissemos no início? Eu não dou conta, não. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. Isso aqui não tem como mudar, não. Deus é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E se Ele nos chamou para viver e nos transformou, né, para vivermos a glória dEle, nos deu o Espírito, o Senhor derramou cada gota do sangue dEle, não foi à toa. Ele vai cumprir todo o plano dEle na igreja. Ele vai cumprir todo o plano dEle em nós. Ele vai cumprir todo o plano dEle e ninguém vai empatar Ele. Então, nós é que colocamos limite em Deus. E aí por que a gente coloca limite? Pode ser desculpa, esfarrapada, pode ser por ignorância também, às vezes eu não conheço, né, o que Deus pode fazer para me ajudar a mudar. E uma vez que eu conhecer, acabou. Eu confio em Deus. Mas se for por orgulho, aí eu me arrependo, eu peço perdão a Deus porque eu fui orgulhoso, eu achava que tinha que ser do meu jeito, mas a palavra diz que o jeito de Deus é melhor. Eu peço perdão porque eu fui orgulhoso, mas eu quero ser do jeito, eu quero ser um filho teu. E aí as coisas vão melhorando. Então isso aí mostra que nós é que colocamos limite. Paulo diz, eu louvo a Deus, porque Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Nós temos esperança, meus queridos. Tem esperança nessa noite. Não perca a esperança não para você, sua família, para sua igreja. Perca a esperança não, nós temos um Deus. Ore a Deus, faça como Paulo, né? Faça isso uma causa na sua vida. Comece a interceder por isso, a orar por isso. Comece a buscar essa palavra de Cristo que vai encher o nosso coração. Enche o seu coração disso. Não fique enchendo com novela, às vezes filme demais, às vezes rede social demais. Isso não vai te levar a conhecer a plenitude de Deus, não. Vai ter outras plenitudes aí, mas não a de Deus. Então vamos buscar coisa melhor para a nossa vida. O último versículo ele diz, a Ele seja a glória na igreja. Como é que Deus é glorificado na igreja em Cristo Jesus? Somente dando a palavra de glória? Não. Dentro do assunto dele, Deus vai ser glorificado na igreja quando o assunto pelo qual ele está orando se torne uma coisa prática, ou um motivo prático que está mudando a vida da igreja. Aí Deus é glorificado na igreja. Mas enquanto isso não acontece, Deus não é glorificado na igreja. É glorificado em Cristo porque sempre ele vai ser glorificado em Cristo. Mas a obra de Cristo, ela ainda precisa ser crida nesse caso. Mas quando as coisas estão no caminho, Deus é glorificado. Ele vai ser glorificado. E ele deve ser glorificado. E se a gente perceber que se eu for culpado por Deus não estar sendo glorificado, eu preciso me corrigir. E eu preciso me corrigir. Porque ele precisa ser glorificado. Na igreja e em Cristo Jesus. Hoje, amanhã, o ano que vem, quando eu tiver velhinho, se eu chegar até lá, né? No dia da minha morte e para todo sempre. E a igreja que vai ficar depois de mim deve continuar glorificando. Deus seja louvado e glorificado, meus irmãos. Vamos ter esperança, vamos ter alegria. O Senhor vai, com o poder dele, ele tem muita coisa para fazer por nós. Amém?